Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo d'água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, já quero pedir a você que comente, compartilhe, divulgue. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje, 26º domingo do tempo comum, dia 29 de setembro. É importante dizer também hoje, além do evangelho que segue essa grandeza que Deus está trazendo para cada um de nós, essa maravilha. O evangelho de hoje, sem dúvida alguma, é um evangelho muito rico para cada um de nós. Riquíssimo. E eu quero me ater hoje exatamente a meditar sobre este evangelho. Vamos ficar aqui nele, nesse evangelho de hoje, porque Deus aqui está trazendo para nós um grande ensinamento para cada um de nós. Primeiro, disse Jesus, o primeiro momento do evangelho começa com uma repreensão de São João àqueles que, não tendo ainda uma vida toda correta, não tendo uma vida ainda, uma fé purificada, estão lá agindo em nome do Senhor. E Jesus diz para João: deixa, porque ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Jesus está querendo dizer com isso que nós não precisamos, para poder começar a missão, estar totalmente formado. É claro que exige um mínimo, né? Se precisa de um mínimo para poder falar em nome de Jesus, para poder avançar. Eu vejo que às vezes é um verdadeiro crime, às vezes, que se comete. O neoconvertido, que não tem nenhuma formação, nenhuma base, já lança ele, como por exemplo na pregação. Isso tem retaliação, né? Não deveríamos fazer isso, é preciso de um mínimo. Mas também é verdade que nós não precisamos estar totalmente já formados e preparados para que a gente comece então uma missão em nome do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Eles não estão totalmente prontos ainda, mas eu estou aprontando eles no meio do caminho. Bom, depois disso, a segunda parte do evangelho, que para mim é a mais importante e foi a parte que me chamou mais a atenção, é que Jesus diz: se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Meus irmãos, isso aqui que Jesus está dizendo é uma repreensão dura demais, mas muito séria. Jesus está falando das... O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando das más companhias. E não só Jesus está dizendo isso no Evangelho, mas São Beda, o Venerável, ele, comentando esse texto, ele fala exatamente isso. Ele não só diz isso, ele diz inclusive, comparando a mão àquele amigo que, pelo seu, às vezes, mau testemunho ou por uma vida errada, ele acaba sendo uma pedra de tropeço, ou ele acaba sendo um escândalo para os outros,
e leva os outros para o pecado. Jesus diz que quem isso faz, era melhor que tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se atirado ao mar. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Muito sério, porque Jesus está dizendo duas coisas aqui. Jesus está falando para aqueles que conduzem as outras pessoas e para aqueles que tiveram um encontro pessoal com ele e que precisa guardar o seu testemunho, precisa guardar o testemunho. O testemunho precisa ser guardado daqueles que foram chamados pelo Senhor. Nós não podemos ser causa de queda para as outras pessoas. Então aqui há duas situações. A primeira situação daquela pessoa que foi chamada por Deus, que tem a responsabilidade de guardar o seu testemunho. Ele precisa guardar o testemunho. Ele não pode ser causa de escândalo. Seja os homens, seja as mulheres, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de se vestir, com os lugares que a gente frequenta, com as coisas que a gente faz, com o nosso palavreado, com aquilo que a gente segue, com as pessoas que a gente segue. Tudo isso pode ser deposto contra nós no dia do grande juízo. Então, esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter. E o segundo, não menos importante, e que eu julgo até o mais importante, é que aquele que sabe que tem uma pessoa, e essa pessoa é a causa da sua queda, Jesus está sendo muito claro nesse evangelho. Arranca, corta, joga fora. Não só Jesus, os padres da igreja, São Beda, Pseudo Jerônimo, estão dizendo a mesma coisa. Aquela pessoa que é tóxica, que é daninha e que só te leva para o mal, só te leva para o pecado, é preciso que você arranque ela da sua vida. Jesus está dizendo, é melhor você que precisa de ajuda, porque veja, a interpretação dos padres da igreja é o seguinte, aquele que precisa de ajuda para poder se conduzir, Deus está dizendo, é melhor você não ter ajuda nenhuma, ou seja, antes só do que mal acompanhado. Essa palavra se aplica totalmente nesse evangelho e com os comentários dos santos padres. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Ainda que às vezes nós estaremos fracos e precisando de um ombro amigo, de uma ajuda. Mas se esse ombro amigo e essa ajuda, além de nos ajudar, também nos leva para o pecado, o Senhor está dando uma ordem muito clara nesse evangelho de hoje. Arranca-o, corta-o, tira da sua vida. Aqui está a causa, meus amigos, de muitos fracassos. Aqui está a causa de muitos fracassos. Quantos irmãos nossos que queriam uma vida de verdade com Deus, que queriam uma vida sincera com o Senhor, que fizeram propósitos com Deus, não conseguiram avançar por causa daquelas ervas daninhas, que são aquelas pessoas que, como diz Jesus no Evangelho, nem entram e nem deixa que você entre. Esse tipo de pessoa não serve para ser seu amigo. Eu estou dizendo aqui com toda a humildade do meu coração, dizendo para você, é preciso romper esses laços. Jesus é muito claro no Evangelho, Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta. Se o seu olho é para ti ocasião de queda, arranca-o. Deus está dizendo, é melhor você não se apoiar em nenhuma dessas moletas e chegar ao céu do que ficar se apoiando em todas essas realidades e vier a perder o mais importante, que é a sua alma, que é a sua vida. Veja, irmãos, Deus está falando algo muito sério para nós hoje. Algo que eu sei que o que o Senhor está dizendo hoje no Evangelho, talvez você esteja dizendo aí, nossa, mas isso é difícil, porque às vezes são laços de anos, são amizades que foram construídas na infância, e em respeito a isso, você não quer romper. Eu entendo que isso é importante para você, mas eu quero dizer aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo hoje. Mais importante do que uma amizade que nos leva para o perigo e para o pecado é a salvação da nossa alma. E Deus está muito preocupado com isso. Então, nesse 26º domingo do tempo comum,
onde Deus está falando forte ao nosso coração e Ele está nos pedindo uma atitude de pessoas novas, lugares novos, trabalho novo também, se for o caso. Ou seja, tudo aquilo que não te leva para Deus e tudo aquilo que, em vez de te levar para Deus, te leva para o pecado, o Senhor está dizendo que hoje precisa ser rompido das nossas vidas. Fica aí agora sobre a nossa direção. Nós precisamos decidir, né, se nós queremos uma vida com o Senhor, mesmo que precisamos cortar muitos laços e avançar. E eu sei que são laços às vezes difíceis de ser cortados, mas é necessário, porque Jesus diz, o grão de trigo que cai na terra, se ele não morre, ele permanece apenas um grão de trigo, ele não produz fruto algum, e depois ele logo é jogado fora. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos e frutos de vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.